Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido, vim hoje para mostrar para vocês a resolução dos exercícios, tá? Para vocês corrigirem o que vocês fizeram aí no decorrer da semana, tudo bem? Vamos lá então. Exercício número 1. Ele pede para nós, ó, nos exercícios de 1 a 4 para a gente fatorar, tá? No exercício 1, vai ficar desse jeito, ó. A Pro tem aí a ao cubo menos 8. Esse 8, a gente vai ter que transformar ele numa potência de 3, porque ele é uma diferença de cubos, tá? Transformando ele numa potência elevada a 3, é a ao cubo menos 2 elevado a 3. Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E aí, a gente vai transformar ela numa multiplicação. Lembra aquela multiplicação? Entre dois parênteses, aqui eu vou ter 2 termos, aqui eu vou ter 3 termos. Esse sinal aqui é sempre o mesmo que está aqui, esse sinal. Esse primeiro sinal vai ser o inverso e esse segundo sinal sempre vai ser o positivo. Colocamos os sinais, agora a gente vai colocar as respostas, os meus termos, né? Esse primeiro aqui é a raiz cúbica de a ao cubo. Corto, corto, vai sobrar só a. A raiz cúbica de 2 ao cubo. Corto, corto, sobra só o 2. Esse primeiro termo, a elevado ao quadrado. O segundo termo é a multiplicação dos dois. Já vou colocar em ordem, tá? 2 vezes a. Se você colocou a vezes 2, não tem problema nenhum. E agora, esse último é o 2 ao quadrado. Para ficar mais bonitinho, vamos lá. A menos 2 vezes a ao quadrado mais 2a mais 4. Ok? Exercício número 1. Exercício número 2. Vou fazer ele aqui no cantinho. X ao cubo mais 1. Esse 1, a gente pode colocar um cubo nele. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1. Quantas vezes for vezes 1, sempre vai dar 1. Vamos lá agora. A gente vai transformar ele nas multiplicações. Aqui de 2 termos e aqui de 3 termos. Esse sinal sempre vai ser o mesmo. Esse primeiro sinal dessa primeira multiplicação sempre vai ser o ao contrário. E esse segundo sinal sempre vai ser positivo. Raiz cúbica de x ao cubo, x. Raiz cúbica de 1 elevado a 3, 1. Agora, a gente pega esse cara e eleva ao quadrado. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. X vezes 1, x. A gente não precisa pôr mais nada. Vamos pôr x vezes 1. Depois eu vou refazer. E depois esse cara aqui elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado. Multiplicando, né? Só para deixar mais bonita essa parte. X mais 1 vezes x ao quadrado menos x vezes 1. X mais x1 elevado ao quadrado, 1. Ok? Exercício número 3. Ele mostra para nós já o cubo lá, né? O cubo da soma ou o cubo da diferença. E ele quer que a gente fatore. Lembra lá do ao quadrado que a gente pegava e tirava a raiz quadrada dos dois das pontas? Aqui é a mesma coisa. A gente vai tirar, só que agora a raiz cúbica dos dois das pontas, tá? Se aqui é positivo e aqui também é positivo, então esse sinal do meio, meu, vai ser positivo, tá? Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Raiz cúbica de a ao cubo, a. A gente transforma isso num cubo, como se fosse um cubo perfeito. E a gente eleva ao cubo, tá? Mesma coisa lá no exercício 4. No exercício 4 tá escrito x ao cubo menos 6x quadrado y mais 12xy ao quadrado menos 8y ao cubo. A gente vai tirar a raiz cúbica dos das pontas. Lembrando, ó, os dois sinais aqui, ó, eles são negativos. Então, o sinal do meio aqui para mim, ele vai ser negativo. Raiz cúbica de x ao cubo, x.
Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de y ao cubo, y. Tudo isso aqui elevado à terceira potência. Ok? Exercício 5, ele pede pra gente desenvolver esses elevado ao cubo, tá? Tem aquela frasezinha, ou você faz como você, acredito que a Ana, né, que é acostumada a fazer a distributiva, né, Ana? Vamos lá, então. 2x mais 3y elevado ao cubo. Eu faço pela frasezinha, ó. O cubo do meu primeiro termo, 2x elevado ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do meu primeiro, vezes o segundo. Eu vou colocar tudo entre parênteses para depois a Pro ir resolvendo, tá? Mais 3 vezes o primeiro. Opa, o primeiro é x. Vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Agora a gente vai começar a resolver, ó. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. X ao cubo, x ao cubo. Mais, vou resolver esse ao quadrado primeiro, ó. Que eu sou obrigada a resolver o que tá ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, tá? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36, x ao quadrado, y. Mais, agora a gente resolve esse ao quadrado primeiro, ó. 3 ao quadrado vai dar 9. 9 vezes 6, 9 vezes 6, 54. 54, x, y ao quadrado, tá? E agora o cubo do último, que vai ficar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, y ao cubo, certo? Essa vai ser aqui a nossa resposta da número 5. Número 6, deixa eu fazer ela aqui em cima, ó, senão não vai caber. 6, consegue enxergar aí, né? 6 é a menos 2b elevado ao cubo. Vamos desenvolver ela, vai ficar assim, ó. O cubo do primeiro. Agora, a gente tem que se atentar que ele é menos. Então, o primeiro e o último sinal, ele vai ficar negativo, tá? Então, vai ficar assim, menos, primeiro sinal, 3 vezes o quadrado do meu primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. 2b elevado ao cubo, ok? Desenvolvendo isso, a ao cubo, menos, a gente tem só que multiplicar esses dois. 3 vezes 2 vai dar 6a quadrado b, mais, agora a gente resolve esse ao quadrado primeiro, vai dar 4b ao quadrado esse. Então, vai ficar assim, 3 vezes 4, 12. 12ab quadrado, menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8b ao cubo, ok? E para finalizar, o exercício 7, que ele pede para a gente simplificar essa expressão que ele mostra para nós, tá? Admitindo os denominadores diferentes de zero. Para isso daqui conseguir ser uma equação, essa parte de baixo aí não pode ser zero. Mas isso daí não vai influenciar em nada para nós, tá? Simplificando, a minha parte de cima, eu tenho soma de cubos. É aquele do parênteses, tá? Tenho 2 termos vezes uma multiplicação de 3 termos. Esse sinal aqui sempre vai ser o ao contrário, sempre vai ser o mesmo. Esse aqui que vai ser ao contrário, e esse daqui vai ser positivo, tá? Tiro a raiz cúbica de m ao cubo, raiz cúbica de n ao cubo. Agora a gente eleva ao quadrado, m ao quadrado, mn. E aqui vai ficar n ao quadrado. Essa é a minha parte de cima.
fatorada, tá? A parte de baixo, a gente vai fazer fator comum, porque não tem o que eu fazer, tá? Fator comum entre esses três caras vai ser o m, tá? Que é o único que tenho aí nos três. Coloco o m para fora. M ao cubo dividido por m ao quadrado. Menos m ao quadrado dividido por m vai sobrar m e o n. Mais m por m, não sobra nada, vai ficar n ao quadrado. Vocês vão perceber que esses dois é a mesma coisa, então a gente pode cortar. Vai sobrar para nós aí o m mais n sobre m. Essa é a nossa resposta, ok?